Bom dia. Mais uma vez aqui a gente está para bater um papo sobre conjuntura, ou pelo menos na preparação do seu entendimento, na sua campanha, na sua preparação para ser candidato em 2024. Eu sempre digo que a gente precisa ter clareza, ou pelo menos noções daquilo que a gente pretende falar e daquilo que a gente pretende agir como rumo na campanha. Quais são os nossos objetivos e qual o marco referencial que a gente tem para fazer um discurso. Vou só pegar aqui um exemplo rápido. Se você vai falar sobre educação, você tem que saber para qual público você está falando. Para o público da educação infantil, que tem as suas regras, tem as suas políticas já pré-determinadas. Se você vai falar para a educação de adolescentes, jovens e adultos, ou você vai escolher a camada que você tem, e cada uma dessas camadas tem sua regulação, tem os seus atores que produzem, que trabalham, que repassam seus conhecimentos, e tem o órgão gestor que trabalham em cima de leis, de regulamentos que criam o arcabouço, está na moda dizer arcabouço, jurídico para que essas tarefas sejam concluídas. Assim é em todo o Estado brasileiro. Por que eu estou falando isso? Porque está num debate nacional, e eu quero chamar a sua atenção para isso, sobre o que a maioria dos analistas políticos que vêm, são mantidos por empresas, sejam elas de comunicação ou não, mas que têm interesses na economia nacional. E esses analistas vêm criticando duramente o presidente Lula pelas falas que ele tem dito sobre o Banco Central, sobre os juros e sobre a interferência que o Banco Central tem na economia. Mas essa é a pequena ponta do iceberg que aparece. Na verdade, desde o governo Fernando Henrique, quando Fernando Henrique chegou à eleição, e ele foi um presidente de centro-direita, portanto ele criou organismos que deixassem satisfeitos a elite econômica, a elite empresarial, criando as agências reguladoras nos diversos setores da economia. Eu vou detalhar no meu humilde entendimento o que são as agências reguladoras, mas eu vou pegar um caso que é bastante comum e que nos afetam diretamente, que a gente tem conhecimento que nos afeta diretamente, que é a Petrobras. A Petrobras, ela é uma empresa petrolífera, das mais lucrativas do mundo, e que ela funciona com um corpo de acionistas majoritários e privados, e o governo, embora tenha menos ações, o governo deve ter em torno de 30% a 35% das ações votantes da Petrobras, mas ela tem, numa aliança interna, 50% mais um dos votos. Por isso, o Estado brasileiro indica a presidência da Petrobras. E numa articulação, ela indica a maioria do Conselho Deliberativo da Petrobras. Mas isso, no governo Temer, depois dos problemas levantados pelo Mensalão, na verdade eles queriam tirar do controle brasileiro a Petrobras, e por isso, na minha opinião, foi montado todo aquele esquema investigativo em cima da única empresa petrolífera do mundo que tinha a capacidade de financiamento da Petrobras. Bem, mas essa é uma outra história que a gente pode discutir mais para frente. E aí eles tinham interesse nos campos petrolíferos da Petrobras. No governo Temer, foi aprovado a Lei das Estatais. O que é essa Lei das Estatais?
proibiu-se a participação de políticos na gestão da Petrobras. Qual é o problema mais grave, na minha opinião, da proibição de políticos na administração das empresas públicas ou autarquias, como as agências reguladoras, como o Banco Central? Eu vou dizer para você, é como se você comprasse uma casa nova e você chegasse lá, você tivesse direito de mobiliar o seu quarto e mobiliar parte da sua cozinha. Você não pode mais mexer em nada, porque o resto da casa vai ser arrumado e organizado por outras pessoas. É assim que foi montado, a partir do governo Fernando Henrique, o Executivo. O Executivo, ele está, segundo os liberais, o Estado tem que cuidar da educação e da saúde do povo. O Estado não tem que mexer com a economia, porque político não entende de economia. Vê a grande sacada aí? Você ganha uma eleição, você passa toda a sua vida se dedicando para você colocar a sua visão de mundo na administração. E chegando lá, todos os organismos principais que mexem na economia, naquilo que você vai mexer, que você pode colocar a sua visão de mundo, você não pode mexer porque ela tem uma regulação e um regulamento próprio. E quem indica os dirigentes dessas autarquias, dessas empresas, são a elite interessada e que vive economicamente explorando esses setores. Qual é o problema do Banco Central? O Banco Central não tem que gerir a moeda, a inflação, a taxa de câmbio? Mas, dependendo da visão desse cidadão que está lá, dependendo dos interesses que ele defende, as corporações que o indicaram, ele vai trabalhar para essas corporações. Ele não vai trabalhar nunca para aquele que ganha o salário mínimo. Ele vai estar preocupado com o mercado de ações. Ele vai estar preocupado com o lucro das grandes empresas. E a gente está vendo agora a opinião o que aconteceu com as lojas americanas, que, aliás, já começa a surgir nos Estados Unidos críticas a esse modelo de gestão das grandes empresas, que foi inspirada no grande CEO da General Electric, que ficou durante 20 anos e criou um modelo de capitalismo de grande empresa. A gente vai falar disso num próximo momento. Eu quero falar da corporação, de como é que você ganha uma eleição e você não pode governar. Por isso você tem que ter cuidado com o discurso que você faz. Você pode estar falando, porque isso desce da União, do Brasil, desce para os estados e chega até os municípios com as agências reguladoras. O prefeito e o governador não têm 100% de poder sobre toda a estrutura econômica do estado. Ele tem que ficar negociando com as agências, ele tem que negociar as nomeações dos seus atores que têm mandato, não podem ser demitidos. Agora, o governo mandou para o Congresso Nacional, na medida provisória que regulamenta os ministérios, ele mudou uma reformulação das agências reguladoras. E isso vai ser um grande debate. Porque o Lula está querendo socializar, o Lula está querendo fazer do Brasil uma Venezuela, o Lula está querendo... Não. O Lula está querendo apenas colocar que políticos que ganham eleição têm o direito de interferir, sim, na política das agências reguladoras que regula a água, que regula o saneamento, que regula o petróleo, que regula a energia elétrica. São as agências reguladoras, são 11 agências reguladoras, que estão nos principais setores da economia. E você ganha eleição e você não pode interferir nelas. Quer dizer, a lei das estatais diz que um político que participou da eleição, que trabalhou numa eleição, ele não precisa ser eleito.
Mas o fato de você ter trabalhado numa eleição, você não pode ser nomeado numa empresa autárquica, de uma autarquia pública. Você tem que ficar 36 meses, ou seja, aquele que você apoiou, aquele que você trabalhou, aquele que você ajudou a ganhar, quando estiver terminando o governo dele, ele pode te nomear numa empresa, numa autarquia. Isso é justo? E isso é muito de nós, muito de quem faz política, sem saber o que está dizendo, diz, não, se eu ganhar, minha assessoria vai ser só técnica. Eu não vou contratar políticos. E fala isso como se fosse o grande mantra. Você está fazendo um discurso contra o seu próprio mandato. Não é nada contra os técnicos. Eu acho que toda administração pública tem que ter técnicos. Toda assessoria tem que ter técnicos. Mas quem dá a direção política do que vai acontecer é a política. Você diz politicamente o que você quer. E o técnico busca a solução técnica para o assunto que você determinou. É assim que funciona. Claro que o fato da pessoa ter se preparado durante 15, 20 anos para determinada função, o coloca, ele sabe como organizar e como fazer. Mas a tarefa é você, político, que decide. Portanto, o seu chefe de gabinete tem que ser político. Sua assessoria de imprensa, o cara tem que ser jornalista, mas ele tem que entender de política. Seu assessor parlamentar, que vai mexer com orçamento, ele tem que entender de orçamento, pode ser economista, pode ser advogado, pode ser médico, mas ele tem que entender de orçamento. Mas ele tem que saber de política e tem que saber, quando você diz a direção, ele tem que saber que você é que é dono do mandato. Você é que submeteu-se ao escrutínio popular. Essa história de que o secretariado é técnico, porque eu vou apresentar os MBA, os mestrados, os PhDs, o cara nunca pediu um voto na rua. O cara nunca pisou no barro do bairro mais distante da sua cidade ou do seu estado. O cara nunca pegou um coletivo. O cara não sabe o que é ficar esperando num posto 2, 3 horas para ser atendido. E ele vai administrar a saúde, ele vai administrar a verba do serviço público, ele vai administrar a verba do transporte, a verba do turismo, sem ele nunca ter pego um ônibus às 5 da manhã para chegar às 8 no trabalho. Por isso que o país tem que voltar a priorizar a política. Por isso que você, cidadão comum, tem que saber da política. A gente vai estar debatendo. Vou trazer primeiro esse debate que o presidente Lula está fazendo a respeito. Na Petrobras já está acertado, João Paulo Prats é o presidente da Petrobras, mas tem um embate muito direto com o presidente do Banco Central, que tem uma política totalmente diferente do governo Lula. E é justo que Lula se irrite com ele, porque a política monetária para um lado e o governo para o outro. Isso não está certo. A interferência do governo, a interferência da política do governo, ela tem que ser possível. Claro que não no meio liberal que quer ter, não independe para eles. Por exemplo, foi eleito o presidente Bolsonaro, a elite não estava nem aí porque tudo está fatiado, eles estão tocando tudo. Agora, quem precisava de aposentadoria, quem precisava da saúde, quem precisava do transporte, quem precisava do emprego, esses estão ferrados porque não teve quem cuidou deles. Entendeu agora? Vamos debater. Para você chegar em 2024 preparado, sabendo o que você vai falar e o que você vai defender, tá certo? Até amanhã a gente volta ainda discutindo sobre como nosso estado, como o nosso país se organiza e quais são as possibilidades
da gente fazer um discurso de oposição ou de situação nesse quadro.